Olá, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com as grandezas físicas. Bem, quem nunca fez uma prova e foi cobrado pelo professor sobre a unidade? Você não mencionou qual a unidade. E aí reduz uns décimos aqui, outros décimos ali. E essa aula é justamente para a gente vencer essa diversidade e tentar compreender o porquê dessas grandezas físicas. Então, primeira coisa, né? O que é uma grandeza física? Vai ser tudo aquilo que pode ser medido. Mas como assim, Tatiane? Bora lá. Se você chegar e disser assim, eu quero saber quanto mede essa sua mesa, pronto, eu vou utilizar a ferramenta necessária. Nesse caso, eu posso utilizar uma trena para poder medir quanto vai de uma ponta à outra. Então, aqui nós estamos falando, por exemplo, de uma medida específica. Ele está falando realmente de uma grandeza. Então, nós vamos utilizar o metro. Se pudermos, por exemplo, uma pessoa está disposta a entender qual é a sua massa, então nós vamos utilizar o que? Quilograma. Porque acima de tudo, nós podemos utilizar grandezas diferentes de acordo com aquilo que a gente está buscando. Então, unidades diferentes. Se eu preciso hoje saber, vamos lá, qual é a medida da capa de um livro, eu utilizo uma régua, porque eu vou precisar de centímetros. Mas se eu quiser saber a distância entre a cidade A e a cidade B, eu vou utilizar quilômetros. Então, todos vão estar trabalhando a questão da distância, só que vai depender realmente qual a. A gente tem que mensurar essa ideia de distância para definir qual vai ser o instrumento que nós vamos utilizar para fazer essa medida. Então, aqui nós podemos destacar como é tudo aquilo que pode ser medido. Então, eu posso chegar aqui e colocar assim, vamos lá, o que é que a gente pode utilizar? Por exemplo, tempo. Só mudar a fonte. Então, tempo. Nós podemos. Aí eu coloco aqui, módulo mais unidade. O que vai ser o módulo? Pronto, eu chego aqui agora e olho que são 10 horas e 42 minutos. Então, meu módulo seria, por exemplo, o 10, que diz respeito à parte numérica, e a unidade vai ser o quê? Horas. Se em algum momento eu quero destacar a quantidade ali referente a minutos, eu posso dizer que o meu módulo é 43 e minha unidade vai ser minutos. Então, tudo isso vai mudar de acordo com o que é que nós estamos lidando. Agora eu quero falar sobre velocidade. Pronto, velocidade. Eu posso chegar assim dizer que um indivíduo atropelou uma lata de lixo quando passava numa velocidade de 120 quilômetros por hora. Então, eu sei que 120 corresponde ao módulo, enquanto quilômetros por hora corresponde à unidade. Agora eu resolvi falar de massa. Então, massa, como é que a gente vai trabalhar isso aqui? Bem, essa massa eu posso dizer, minha amiga não consegue passar dos 40 quilogramas. Então, 40 módulo quilogramas vai ser a nossa unidade. Então, essa daqui é a única hora e minuto, são as únicas unidades que representam tempo? Não. Por acaso, pelo Sistema Internacional de Medidas, essa medida aqui, essa unidade seria o segundo. Então, velocidade, podemos utilizar quilômetros por hora, metro por segundo e até outras mais, porque, por exemplo, se a gente coloca a velocidade de um foguete, com toda certeza não vamos utilizar metro por segundo ou quilômetro por hora. A gente pode trabalhar, por exemplo, por quilômetro por segundo. A massa, somente o quilograma? Não, esse daqui é um múltiplo do grama, então existem tantas outras unidades a serem trabalhadas. Só que existe o SI, ou seja, Sistema Internacional de Medidas, para poder definir o que seria o padrão. Então, quer dizer então que no caso do tempo vai ser somente segundos? Não, não. Ele vai ser o padrão.
Se nada for trabalhado, eu sei que a unidade vai ser segundos. Mas nada impede numa questão de utilizar horas ou minutos. Tanto faz. Mas a gente precisa somente ter a consciência de que existe uma padronagem. Então, vamos lá para entender como é que isso funciona. Então, nós temos aqui, ó, algumas informações. Coloquei esse gráfico aqui. Então, quilograma justamente para massa, metro para distâncias, segundos para tempo, ampere para intensidade, perdão, corrente elétrica, Kelvin para a temperatura, mol, é justamente a constante de Avogadro. Eu sei que utiliza isso aqui na parte de química, mas para moléculas, fator luminoso, que é a candela. Então, nesse gráfico aqui estão destacados alguns. Ah, esses daqui vão ser os que nós vamos utilizar nesse semestre? Não necessariamente. Então, vai depender muito do que é que vai ser utilizado no dia a dia, do que é que está na ementa realmente para a gente desenrolar cada uma dessas. Mas é importante ter conhecimento do que é o padrão internacional. Então, isso aqui, ó, é justamente o que a gente chama de SI, Sistema Internacional. Então, o pessoal costuma suprimir o de medidas. E aqui eu coloquei algumas grandezas preferidas, né? Grandezas derivadas, e nós estamos trabalhando aqui justamente qual vai ser o nome, em que é utilizado o símbolo e algumas outras expressões. E aí eu quero abordar um pouquinho mais do que viriam a ser essas outras expressões. Vamos lá. Justamente pela pergunta, como eu sei qual a unidade que eu vou aplicar numa fórmula? Então, bora logo. Quando a gente começa com física no ensino médio, ou no nono ano, aí vem qual é o primeiro assunto logo que aparece pra gente? Velocidade. Aí você fica assim, caramba, eu não sei que já é um custo porque você não sabe quando utilizar a velocidade média, quando utilizar o outro termo geral não, estou confundindo os nomes, função horária. Então você não sabe quando usar um, quando usar o outro, porque tudo é muito novo. E aí vem a velocidade média. Poxa, e aí a velocidade média eu vou utilizar qual? E aí é dessa dúvida que nós vamos entender como é que a gente vai utilizar para aplicar uma fórmula. Então, no primeiro momento, eu quero deixar claro o seguinte, que nós podemos utilizar, por exemplo, o ΔS diz respeito a deslocamento. Esse delta é porque diz respeito a uma variação, tá? Todo e qualquer delta diz respeito a variação. Então, essa variação é o mesmo que dizer assim, ó, foi de tal ponto a tal ponto. Então, você vai pegar esse valor final e vai subtrair pelo valor inicial. Então, você sabe qual foi a variação naquele período de tempo ali. Então, ΔS, esse S aqui diz respeito ao deslocamento. Então, um projétil se deslocou, então quer dizer que ele percorreu uma certa distância, deslocamento ou distância. Então, vamos supor aqui alguns valores que nós podemos trabalhar quando tivermos essas variáveis. Eu vou só descer um pouquinho esses valores aqui para ter mais espaço e posteriormente eu vou puxando cada um deles à medida que eu for precisando. Pronto. Então, nós temos aqui ó, o deslocamento. Estava usando vermelho, foi. Então, deslocamento, distância, que vai ser a mesma coisa. E aí eu sei o seguinte, quando a gente estudou lá na escola, a distância, a gente podia utilizar normalmente o metro, seus múltiplos e seus submúltiplos. Então, como é que eu sei o que é cada um desses daqui? Só relembrando, a gente usa uma tabelinha, tá? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro,
e milímetro. Ah, Tatiane, qualquer um desses daqui valeria? Sim, creio que sim. Se sua questão tiver em qualquer um desses daí, você pode utilizar qualquer um desses. Mas ficou muito, se tornou mais meio que uma convenção utilizar quilômetro ou metro. Então nós sabemos que o metro é a unidade em si, que a gente está falando diz respeito à distância. Para a esquerda nós temos os múltiplos, enquanto para a direita nós temos os submúltiplos. Então, aqui a gente sabe o seguinte, que para deslocamento nós podemos, no geral, trabalhar com quilômetro ou metro. Ok. Na, o delta T, ele diz respeito a tempo. Então, tempo, se a gente observar bem, nós podemos utilizar hora, minuto ou segundo. Isso daqui é uma representação que a gente utiliza como grau, minuto e segundo, mas ele vale aqui também como hora. Então, bora lá. Nós podemos utilizar esses três aqui, hora, minuto e segundo. Tá, mas qual seria o mais correto utilizar? Pelo sistema internacional seria segundo. Tá, e como é que vai ser essa aplicação na fórmula? Bora observar. Vamos supor que a minha questão, eu tenho aqui a velocidade média que eu quero descobrir. E aí, num dado momento, o professor chega e diz assim que um determinado móvel percorreu 120 quilômetros em uma hora. Tal como o ΔS diz respeito a quilômetro, esse ΔT diz respeito a hora. Então, tal como eu tenho aqui como quilômetro, eu terei aqui como hora. ΔS está dividindo por ΔT, logo, quilômetro está dividindo pela hora. Então, nossa velocidade média, tal como será a divisão do módulo do ΔS dividido pelo módulo do ΔT, a unidade vai ser a unidade do ΔS dividido pela unidade do ΔT. Então, é muito comum a gente representar essa resposta aqui assim, ó, quilômetro por hora. Essa barra, assim, é a mesma coisa que dizer que está dividindo, é o mesmo processo. Ah, Tatiane, mas numa outra questão falava de uma tartaruga que percorria 30 metros em 10 segundos. Ela é de flash. Mas a questão é essa. Então, velocidade vai ser igual a metros dividido por segundos. 30 metros em 10 segundos. A tartaruga de flash. Então, isso aqui seria o mesmo que fazer o quê? Metro dividido por segundo. E qualquer unidade dessas aqui, seja múltiplo ou submúltiplo ou próprio metro, seja hora, minuto ou segundo, nanosegundo, o importante é, vocês vão utilizar primeiro a unidade que diz respeito ao ΔS, dividido pela unidade que vai ser utilizada no ΔT. Então, é comum nós utilizarmos o quê? Ou a maior parte das atividades, quilômetro por hora ou metro por segundo. Uma ou outra sempre. Então, bora lá. Bora ver aqui algumas outras para poder fixar de vez essa questão de qual unidade ser utilizada. Vou colocar esse para cá para baixo, que esses aqui já são um pouquinho mais criteriosos. Mas o bom mesmo é o desafio, né? Então, o que é que a gente vai ter? Eu tenho aqui aceleração. Ok. Eu acabei de ver que existe um padrão utilizado para o ΔV, a velocidade. Então, nós temos normalmente quilômetro por hora ou metro por segundo. Nesse daqui, para a aceleração, eu vou utilizar metro por segundo, tá bom? E vocês vão entender o porquê disso aí. Mas ok. Não que eu não possa utilizar quilômetro por hora, mas eu estou fazendo o mais usual. Então, eu já sei que a velocidade média, velocidade vai dar no mesmo, viu, gente? Então, essa velocidade aqui
ela é trabalhada utilizando o quê? Metro por segundo. O tempo, a gente já viu lá em cima. A convenção é o uso de segundo. E aí, aceleração. Chega no momento da prova, ai meu Deus, eu não sei que unidade utilizar. Bora lá. Eu sei que velocidade está sendo dividido pelo tempo. Dessa forma, eu vou fazer a mesma coisa com as unidades. Eu vou pegar, ó, metros dividido por segundo e vou dividir por segundo. Ok. Então, eu sei que, vou botar uma setinha, metro dividido por segundo. Se ele está dividindo, o que é que a gente vai fazer? Isso aqui é uma fração. É segundo sobre 1. Então, eu vou inverter o sinal. O oposto da divisão é uma multiplicação. E essa fração aqui ó, nós vamos inverter. Então, se é S sobre 1, vai ficar 1 sobre o S. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Resolver essa multiplicação. Logo, metro vezes 1 vai dar metro. Segundo vezes segundo vai dar segundo ao quadrado, porque, ó, bases iguais, nós somamos os expoentes. Se não tem nada aqui em cima, é o mesmo que ter 1. Então, bases iguais, a gente mantém a base e faz o que, ó? 1 mais 1, que vai ser igual a 2. Então, tal como nesse daqui eu disse, tá quilômetro dividido por hora e vai ficar esse quilômetro por hora, ou seja, isso aqui a gente pode escrever metro por segundo ao quadrado. E é muito comum a gente encontrar essa definiçãozinha aqui de metro por segundo ao quadrado atribuído à aceleração. Então, metro por segundo ao quadrado. Existem outras unidades que nem sempre elas são tão explícitas ao fazer isso aqui. Com o tempo a gente vai aprendendo como é que elas ficam. Então, bora lá. Por exemplo, trabalho. Trabalho que é representado pelo tal, igual a força vezes o deslocamento. Percebam que força, eu acho que seria o ideal inverter aqui. Vou trabalhar primeiro esse de cá. Vai ficar mais interessante. Ok, então força é igual a massa vezes aceleração. Poxa, nós já sabemos qual unidade que utiliza a aceleração, então metro por segundo ao quadrado. Então, bora lá. Já fiz 2 com divisão, agora vamos fazer um com multiplicação. E aí vamos ter força, a gente quer descobrir qual é a unidade, e aí eu sei que massa a gente utiliza o quê? Quilograma pelo sistema internacional. Vezes, eu sei aqui também que a aceleração, ó, já está dizendo, nós utilizamos metro dividido por segundo ao quadrado. Então, eu tenho duas formas de utilizar isso aqui. Ou eu posso escrever quilograma, na verdade, 3 formas de apresentar isso aqui. Ou eu posso dizer quilograma vezes massa dividido por segundo ao quadrado. Ou eu posso pegar isso aqui e jogar para cima. Só que quando eu jogar isso aqui para cima, esse expoente ele vai ficar negativo. Então, ou quilograma vezes massa vezes segundo elevado a menos 2, ou isso aqui também diz respeito a N de Newton. Aí vocês vão dizer, como assim, Tatiane? É exatamente, N de Newton, porque se tornou uma convenção. Então, ao invés de utilizar todo esse símbolo, a gente pode utilizar Newton. Ah, onde é que eu observo isso? Aquela tabela que eu coloquei cá em cima. A gente trabalhou com força, né? Aqui, ó, Newton, o nome da unidade derivada, e vocês podem observar aqui, ó, massa vezes quilograma vezes segundo elevado a menos 2. Então, a mesma coisa acontece com Pascal. Pascal tem a sua representação do que é. Então, a gente pode utilizar Newton dividido por metro quadrado, como pode também utilizar Pascal. Então, dentro de engenharia mesmo, é muito comum utilizar o Pascal. Então, vamos observar outros exemplos aqui. Já vimos que tem o Newton, é muito comum. E aí a gente chega aqui no trabalho que é representado pelo tal, a letra grega tal.
E vamos lá. Opa, esse e vermelhinho. Ok. Então, tal. No geral, a gente utiliza joule, mas vamos observar aqui qual vai ser a unidade. Então, força, nós já vimos que nós vamos utilizar Newton, que foi justamente o que a gente caçou aqui. Vamos utilizar o Newton. Então, força é igual a Newton. Distância vai ser igual a quê? A metros. Então, eu sei que eu poderia chamar aqui, dizer que essa minha representação seria Newton vezes metro. Também posso pegar essa informação que eu coloquei aqui em cima, dizendo, ó, isso aqui é o mesmo que Newton. Eu posso simplesmente pegar aqui esse valor. Newton é isso aqui, ok? E multiplicar pela massa do de cá. Então, do deslocamento. Então, eu vou botar em outra cor, para botar aqui como vezes essa massa aqui que está extra, tá? Porque ela é do metros, perdão, deslocamento. Então, aqui vai ser o mesmo que chegar e escrever que nós teremos quilograma vezes metro ao quadrado, porque metro vezes metro, metro ao quadrado, vezes segundo elevado a menos 2. Então, eu posso garantir também que isso é o mesmo que Newton vezes metro, tal como posso simplesmente pegar e dizer que é J, que é o mesmo que Joule. Então, é muito comum a gente utilizar o Joule como representação desse daqui. E aí eu vou chegar no outro exemplo, que vai usar mais um elemento daqui, que agora a gente vai utilizar o tal, que é o trabalho. Então, para a potência, nós temos tal, que é representado por Joule, dividido pelo tempo, que é representado por segundo. Isso aqui é o mesmo que está dizendo, ó, watt. Então, watt, naquele tempo das lâmpadas incandescentes, era muito comum a redundância de dizerem assim, tem tantos watts de potência. Hoje em dia a gente só usa o watt mesmo, mas é algo que ajuda a fixar qual é a unidade que a gente vai utilizar aqui. Então, eu posso dizer que o trabalho tal vai ser representado por Joule, o ΔT, que diz respeito ao tempo, vai ser representado por segundo. Então, Joule dividido por segundo vai ser o mesmo que Watt. Ah, tá, ok. Mas eu vi aqui em cima que eu tenho também essa representação para o Joule. Tá, tudo bem, a gente pode pegar aqui e escrever, ó. Ou eu posso fazer quilograma vezes metro quadrado vezes segundo elevado a menos 2, dividido por segundo. Lembrando que isso aqui seria o mesmo que elevado a 1. Então, eu posso reduzir esse daqui, porque menos 2, ó, reduzindo com o daqui, então vai ficar que número aqui. Então, eu posso simplesmente pegar e dizer que é quilograma vezes metro quadrado vezes esse daqui. Então, segundo menos 1. Posso utilizar também ou posso pegar Newton por metro, Newton vezes metro, dividido por segundo. Então, são possibilidades para a gente utilizar aqui. É só chegar e trabalhar. Opa, eu acabo de perceber um erro aqui. Cometi um erro, gente. Vamos lá, deixa eu consertar isso. Se eu tenho segundo elevado a menos 2 dividido por segundo elevado a 1, eu vou estar fazendo esse
dividido por esse, ou seja, esse menos esse. E menos 2 menos um vai ser igual a menos 3. Errei nisso. Então, aqui não é menos um, mas é menos 3, tá bom? Então, já ia deixar passar um erro desse daqui. Então, isso aqui que são as grandezas físicas que a gente pode estar utilizando o tempo todo. Nós fazemos uso na matemática, na física, na química e no que mais for necessário. Então, é muito comum e é necessário que a gente aprenda sobre isso aqui, ok? Se tiverem mais dúvidas, comentários, e aí eu posso me alongar um pouquinho, mas nessa parte mesmo de grandezas físicas, entendendo como é que funciona esse processo um pouquinho abstrato, mas dá para desenrolar, ok? Qualquer dúvida é só chamar nos comentários.